Sabe aquela pergunta fundamental que a humanidade se faz desde que o mundo é mundo? De onde veio tudo isso? Como é que o universo, com essa imensidão toda de galáxias, de estrelas, como é que tudo isso começou? Para a gente tentar desvendar esse mistério, vamos começar com a pergunta principal. Se o universo nasceu de uma grande expansão, de uma explosão, onde exatamente foi a cena do crime cósmica? Onde tudo isso aconteceu? Essa resposta pode parecer meio sem sentido, né? Impossível. Mas, ao longo dessa nossa análise, a gente vai ver como essa afirmação não só é verdadeira, como também é a chave para a gente entender a nossa própria realidade. Bom, para começar essa nossa investigação, a gente precisa primeiro deixar uma coisa bem clara: a credibilidade da nossa principal pista, a famosa teoria do Big Bang. É que aqui tem uma diferença gigante de significado. No nosso dia a dia, a gente usa a palavra teoria como se fosse um palpite, uma hipótese, né? Ah, minha teoria é que... Mas na ciência, uma teoria é o exato oposto disso. É uma explicação super sólida, super fundamentada, resultado de muito, mas muito teste, como a teoria da relatividade, por exemplo. Uma teoria científica não nasce do nada, de um achismo. Ela vem de um processo muito rigoroso. Primeiro se observa algo, depois se faz perguntas, se testa as ideias de forma exaustiva e, o mais importante, outros cientistas revisam tudo. É assim que o conhecimento é construído, sabe? Para aguentar qualquer crítica. E a primeira grande pista da nossa investigação cósmica apareceu lá no começo do século XX e, olha, ela mudou simplesmente tudo. Para a gente ter uma ideia, no começo, até o Einstein achava que o universo era estático, paradão. Mas a própria matemática dele, quando foi analisada por Lemaitre e Friedman, já apontava para outra coisa. E aí, em 1929, veio a prova final, a observação. Edwin Hubble, usando o telescópio mais poderoso da época, percebeu um padrão incrível. As galáxias não estavam só se afastando. A velocidade com que elas se afastavam era maior quanto mais longe elas estavam. Era a prova que faltava. O universo estava, sim, se expandindo. Ok, se o universo está crescendo, se expandindo hoje, a pergunta lógica é: o que acontece se a gente rodar esse filme ao contrário? A consequência dessa descoberta foi imediata na cabeça dos cientistas. Pensa bem, se tudo está se afastando agora, isso só pode significar uma coisa: Que no passado tudo estava mais perto. E se a gente for voltando no tempo mais e mais, a conclusão é inevitável. E assim, de explodir a cabeça, absolutamente tudo que existe um dia esteve concentrado no mesmíssimo lugar. É um conceito bem difícil de visualizar, eu sei. Toda a matéria, toda a energia do universo que a gente conhece, um dia esteve espremida num ponto minúsculo, com um calor e uma densidade que a gente nem consegue imaginar. E aqui vale corrigir um erro bem comum. O Big Bang não foi uma bomba explodindo dentro de um espaço vazio. Foi a expansão do próprio espaço. A analogia do balão é perfeita para entender. Imagina que você desenha pontinhos num balão e começa a encher. Os pontos se afastam uns dos outros, não porque estão andando na borracha, mas porque a própria borracha está esticando. A expansão acontece em todo lugar ao mesmo tempo. Mas como é que o universo passou de um pontinho de pura energia para esse tanto de matéria que a gente vê hoje? A resposta está na equação mais famosa da história da ciência. O Einstein mostrou para a gente que energia e matéria são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Uma pode virar a outra, e essa relação é a chave para a gente entender como a matéria surgiu, porque essa lei da física já estava valendo desde o primeiríssimo instante do universo. Conforme o universo se expandia, ele ia esfriando. E essa queda de temperatura permitiu que a energia se condensasse e virasse matéria. Primeiro, em partículas subatômicas, e logo depois, essas partículas se juntaram para formar os primeiros átomos. Foi ali, nesses primeiros instantes, que as leis da física e da química nasceram. A teoria era muito boa, muito sólida, mas os cientistas precisavam de uma prova definitiva. Sabe, aquela evidência que ninguém pudesse contestar. Algo que a gente pudesse ver hoje e que confirmasse esse começo quente e denso. E eles encontraram. É a chamada radiação cósmica de fundo. É literalmente o brilho que sobrou da criação. Um eco de luz, um calorzinho que está em todo o universo, em todas as direções. É a prova irrefutável de que o universo um dia foi uma bola de fogo. E o mais incrível de tudo é que essa evidência cósmica aparece em lugares que a gente nem imagina. Sabe aquele chiado de um rádio antigo quando não está sintonizado em nenhuma estação? Uma pequena parte daquele chiado é, na verdade, a radiação cósmica de fundo. É como se a gente estivesse ouvindo o som da criação ecoando até hoje. Então, agora que a gente já tem o cenário completo, vamos tentar colocar a nossa própria existência em perspectiva
dentro dessa linha do tempo gigantesca do cosmos. Essa é a idade que a gente estima para o nosso universo. É um número tão grande que fica difícil de entender, né? Então, vamos usar uma analogia bem famosa para ajudar. Imagina que a história inteira do universo, esses 13,8 bilhões de anos, coubessem em um único ano. O Big Bang acontece no primeiríssimo segundo do dia 1º de janeiro. A nossa galáxia, a Via Láctea, só vai se formar lá para março. O Sol e a Terra, só em setembro. E toda a história registrada da humanidade, das pirâmides até hoje, tudo isso acontece nos últimos segundos do último minuto do dia 31 de dezembro. Nós somos, literalmente, recém-chegados cósmicos. E isso tudo nos traz de volta àquela pergunta do começo. Onde o Big Bang aconteceu? Agora a resposta faz todo sentido. Ele aconteceu em todos os lugares. Aquele ponto inicial não estava em algum lugar, ele era o lugar. Ele se expandiu para se tornar o próprio universo que a gente conhece. Aconteceu aqui onde estamos agora e em todos os outros pontos do cosmos, tudo ao mesmo tempo. E a história não termina aqui, não. Hoje a gente sabe que a expansão do universo não está freando, muito pelo contrário, está acelerando e sendo empurrado por uma tal de energia escura que ninguém sabe direito o que é. O que isso significa para o futuro? Bom, essa é uma das maiores perguntas que a ciência tenta responder hoje, mostrando que essa grande história cósmica, ela está longe, bem longe de acabar.